Fala, professor, tudo certo? Hoje falar um pouquinho sobre os tópicos que o senhor deixou lá no EVA pra gente falar, beleza? E eu fiz um roteirinho pra mim, tá? Pra mim não me perder, eu não vou ler, mas tá aqui o roteiro, certo? Aí começar agora a falar sobre os tópicos lá. Primeiramente o crescimento, né? O crescimento, ele é uma atividade biológica que acontece com o ser humano nas 2 primeiras décadas da vida, né? O crescimento basicamente são as mudanças que a gente pode observar durante esse período do ser humano. Ele é diferente do desenvolvimento. O desenvolvimento ele é a progressão de mudanças que ocorrem na vida do ser humano, desde a sua forma mais simples até a sua complexidade, até ele ficar mais complexo, até ele começar a aprender, até ele começar a ter o aprendizado. Vamos lá, genótipo e fenótipo. O genótipo são as instruções contidas nos genes de algum indivíduo. O genótipo ele define as características que esse indivíduo vai ter. Por exemplo, se ele vai ser alto, se ele vai ser baixo, se ele vai ser um pouquinho mais gordinho, se ele vai ser mais magro, se ele vai ser mais inteligente, menos inteligente. Assim como o fenótipo também define algumas características do indivíduo. Porém, o fenótipo depende do ambiente que o indivíduo está inserido. Ou seja, o genótipo mais o ambiente dá o fenótipo. Porque o fenótipo ele depende de uma série de fatores do ambiente que podem influenciar nas características que o indivíduo vai ter, certo? 4 fatores biológicos no crescimento, né? O primeiro é a hiperplasia. O que é a hiperplasia? A hiperplasia ela é o surgimento de novas células por meio da mitose, ou seja, o aumento do número celular por meio da mitose. O que é a mitose? É a multiplicação de uma célula. Ela vai se multiplicar, porém ela vai manter o mesmo DNA. Então vamos formar várias células com o mesmo material genético. Isso é hiperplasia. Tem também a hipertrofia. A hipertrofia ela é o crescimento das células, não o crescimento do número de células, é o crescimento das células por meio de um processo intracelular que usa as proteínas e os substratos da célula. Essas células vão crescer. É basicamente isso. Temos também a agregação celular, que a agregação celular ela forma uma rede de células ligadas por meio também de processos dentro das células vão se ligar e formar uma rede de células. Temos também a destruição celular, que a destruição celular ela pode acontecer por agentes naturais ou patológicos. E quando isso acontece, a gente pode ter, o indivíduo, né, o ser humano, ele pode ter problemas, como o crescimento negativo, que é quando as células mais são destruídas do que elas são multiplicadas. Daí isso pode acarretar problemas no desenvolvimento do ser humano. A maturação. A maturação é o processo de amadurecimento do ser humano. A maturação ela envolve 3 maturações, vamos dizer assim. A maturação óssea, a maturação sexual e a maturação somática. Quando essas 3 maturações estão finalizadas, a gente pode dizer que a maturação do ser humano já terminou. O ser humano já é maduro, já é um ser pronto, digamos assim. E temos a experiência. As experiências são fatores que podem influenciar no aprendizado do ser humano. A experiência ela depende do ambiente. O ser humano vai estar inserido em um ambiente que vai proporcionar várias experiências para ele. Essas experiências podem proporcionar aprendizado, mas também podem proporcionar traumas e coisas negativas para o ser humano. E é isso. Espero ter feito o trabalho bem. Valeu, professor. É nóis.